A igreja só existe para formar discípulos de Jesus, ou seja, clones de Jesus. Então, se a igreja não contribui para isso, está fracassado. Ela pode ter reuniões maravilhosas, ela pode ter tudo em ordem, tudo certinho, mas não está formando pessoas igual a Jesus, fracassou. Por isso que Jesus quase não falou sobre a igreja, porque ele não estava interessado na estrutura, ele estava interessado no resultado. E para fazer isso que Jesus queria, existe um alvo supremo, um alvo que deve consumir a sua alma, que deve ser a coisa que você mais deseja na sua vida. E o que deve ser esse alvo? O que deve ser esse propósito? Por que você faz todo o resto das coisas? Por que você faz tudo que você faz? Por que você levanta de manhã e você sai e tal e tal? Qual o seu propósito de vida? Qual o seu alvo? Qual o seu desejo? Vamos ver alguns homens de Deus na palavra rapidamente, tá? Porque eu quero entrar mais no que é isso, mas primeiro a gente precisa entender esse alvo. Deuteronômio nada. Êxodo 33. Êxodo 33, versículo 12. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me fazes saber quem has de enviar comigo. Você concorda comigo que isso é uma pergunta ministerial? Você concorda comigo que isso, por exemplo, Deus, o Senhor fala que está conosco, está com a igreja e tudo, mas a gente não sabe nem o que fazer domingo que vem. O que a gente vai pregar domingo que vem? Como é que vai ser os grupos? E esse problema na igreja? E essa luta entre os irmãos? E esse problema de casal? Como é que faz eles parar de esfaquear um ao outro e amar um ao outro, né? É assim, uma série de coisas. E Moisés, pior do que nós, estava com um problema sério, seríssimo. Ele tinha acabado de falar que ele podia ser riscado livre, e Deus não podia destruir o povo, e tinham milhões de pessoas dependendo dele. Então o cara podia estar pensando só nisso, e na verdade ele fala: o senhor fala, como é que o senhor fala? Faz subir este povo, mas o senhor não fala quem vai mandar comigo, como é que funciona isso? Pensa do contexto que eu estou dizendo isso, tá? Pensa no contexto. Porque a gente vem para a reunião, e eu acho que a Ângela falou uma coisa muito interessante hoje, que talvez o líder tenha mais dificuldade em encontrar com Deus do que os membros, porque tem mais problemas de outros na cabeça dele na hora que ele vai chegar perto de Deus, não é verdade? Então, gente, pastor está suicidando por quê? Pastor está em depressão por quê? Entendeu? Então, assim, ser pastor é perigoso. É perigoso. E quando fala pastor, não é só pastor, é líder de grupo caseiro, do que seja o que for. Entendeu? Carregar a vida de outras pessoas é um problema. E Moisés tinha esse problema, concorda comigo? Tinha um problema maior do que o nosso, que era milhões de pessoas e um povo rebelde que não tinha o Espírito Santo. Nossa, vai ter problema para lá, né? Só que ele continua aqui dizendo, olha o que ele começa nesse contexto, mas depois ele diz: disseste também, Deus falou com ele, disseste também, conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se Deus falasse conosco, eu acho que a gente derretia e parava de orar e pronto, tá bom. Não, Deus já falou que eu achei graça aos olhos dele, quer dizer, eu sou o favorito dele, eu sou querido dele e tal, tal. Mas olha o que é a paixão de Moisés, homem. Não Moisés, escritor da Bíblia, não Moisés, líder de Israel, não Moisés que abre o Mar Vermelho, não, nada disso. O que Moisés quer? O que ele quer? Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me mostres os teus caminhos para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Aí Deus fala: eu mesmo irei contigo e eu te darei descanso. Bom, essa é a primeira parte da pergunta. O senhor fala que é para ir, mas o senhor não fala quem vai. Eu falo: não, tá bom, eu vou com você. Mas Moisés fala: e a segunda parte da minha petição? E a segunda parte? Então Moisés não estava querendo só a solução para a igreja. Ele não estava só querendo resolver o problema das ovelhas.
Ele tinha uma coisa maior, uma causa maior. E isso que eu queria que você saísse daqui hoje, reavivando essa causa maior que você tem no coração. Versículo 18. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, proclamarei o meu nome, Jeová. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás, e quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Vocês compreenderam os dois pedidos de Moisés? Uma é pelo povo, o outro é por ele. Deus falou: não, do povo resolve fácil, eu vou com você. Tá bom, atendi. Moisés falou assim: não, mas tem a outra. Eu quero conhecer-te. Eu quero conhecer-te. Então, aquilo que deve nos mover não é o sucesso da igreja. O que deve nos mover é nossa jornada pessoal para conhecer a Deus. Isso deve ser nosso alvo supremo. Tudo pode passar, menos isso aí. Não preciso ler, você pode anotar, Jó 42, tudo que Jó passou, esbravejando, bravo, mal compreendido por seus amigos e tudo mais. Mas quando Deus apareceu, ele falou assim: Deus, esquece tudo que eu falei. Porque antes eu conhecia de ouvir falar, e agora meus olhos te contemplam. Valeu a pena. Em outras palavras, tudo que eu passei valeu a pena, porque agora te conheço como eu não conhecia antes. E João 8, 54, 55, eu vou citar vários versículos porque eu quero chegar mais adiante, porque conhecer a Deus, todo mundo fala: tá bom, eu quero conhecer a Deus. Mas peraí, você precisa entender o que é conhecer a Deus. Nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. O que está envolvido nisso? Qual o custo disso? Jesus diz em João 8, 54, 55, vocês não conhecem o Pai, mas eu o conheço. Eu o conheço. Depois ele diz em João 17, 3, vida eterna é essa, é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e seu Filho, Jesus Cristo. E depois nós chegamos em 1 Coríntios 13, por favor, abre lá, 1 Coríntios 13. Versículo 12. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Então, alvo final é conhecer a Deus do jeito que Ele nos conhece. Isso é demais, hein? Porque Deus nos conhece totalmente. E Ele fala assim: no fim, nós vamos conhecer a Deus tanto quanto Ele nos conhece. Mas agora a gente conhece em parte. Então, conhecer a Deus é um projeto consumidor. Não é um projeto entre muitos outros. Conhecer a Deus toma tudo. E mesmo assim, você conhece em parte. Mesmo que você der tudo para conhecer a Ele, que é necessário querer conhecer a Ele mais do que qualquer outra coisa. E mesmo assim, você vai conhecer em parte. Mas com a esperança de que um dia vai conhecer como Ele te conhece. E, finalmente, sobre esse assunto aqui, Filipenses 3 é a passagem mais
forte que tem sobre isso, que expressa o coração de Paulo. Filipenses 3, versículo 7, ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas. Todas as coisas. E quando fala todas as coisas, a gente pensa assim: todos os bens materiais, toda a reputação, se necessário for família, se necessário for igreja, se necessário qualquer coisa que você dá valor aqui. Ele falou assim: se precisar perder, eu perco. Se precisar perder, eu perco. Porque a igreja pode se tornar um ídolo. A família pode se tornar um ídolo. As coisas materiais se tornam ídolos. Deus dá essas coisas. Deus gosta dessas coisas. Mas ele está dizendo: tem um alvo que me consome. Tem um alvo que eu quero mais do que tudo. E eu estou disposto a perder tudo, se for necessário, para esse negócio. E o que é o negócio, Paulo? O que é que você quer tanto? Porque, veja bem, nós estamos falando de uma pessoa que já tem uma revelação do Evangelho que ninguém mais tinha, que Pedro disse que era difícil entender, mas era certo. Nós estamos falando de uma pessoa que foi para o terceiro céu lá e ouviu palavras inefáveis. Nós estamos falando de uma pessoa que já conhece bastante a Deus, tá? Sabe? Então, assim, esse negócio de a pessoa dizer, tipo, eu conheço Deus, mas o cara não está consumido, não está assim ofegante, não está assim desequilibrado, é porque ele não conhece nada de Deus. Porque quem conhece um pouquinho vira uma pessoa desequilibrada. E isso é a fonte do ministério, é a fonte da vida, de tudo. Se você não tem isso, você não tem nada. E se você tem isso, tudo que você fizer vai dar fruto, vai funcionar. E o que é esse negócio que ele fala? Como é que ele resume isso? Tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri, já é passado, sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. Então, quando ele fala de várias coisas, mas ele volta, que o que mexe com Paulo é isso. Você percebe a mesma coisa de Moisés, a mesma coisa de Jesus, a mesma coisa de Jó. Não tem interesse em ser famoso, não tem interesse em ter um grande movimento, não tem interesse da igreja prosperar. Eu tenho interesse em conhecer a Deus. E esses homens fizeram tudo o que fizeram justamente por causa disso. Que não estavam afim de outra coisa. Estavam afim só disso. Por isso que eles eram o que foram. E ele repete: troquei tudo pela excelência do conhecimento de Cristo. E eu quero conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderia alcançar aquilo para o que foi também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Vocês estão percebendo, gente, que ele estava conhecendo a Deus progressivamente, mas que isso não matava a sede, que isso aumentava a sede, e que ele estava numa corrida, e que ele cria que ia chegar lá no alvo, e que ele ia chegar no lugar onde ele ia ser conhecido, ele ia conhecer como ele era conhecido. Eu falei: eu quero alcançar aquele que me alcançou. Então ele não estava procurando salvação, gente. Ele já me alcançou. O amor dele já foi mostrado. Ele morreu na cruz, recebi o Filho. Não tenho justiça própria, é a justiça que vem dele. Abri mão de todos aqueles anos que eu sofri como fariseu. Abri mão de tudo aquilo. Não precisa, não mereço. Não, sofri pra caramba, mas não tem problema. Entendeu? Então, salvação, graça, perdão, ele tinha tudo isso. Mas ele não estava tranquilo. Ele estava ofegante atrás.
do alvo, para conhecê-lo, para ver se eu consigo alcançar, para ver se eu consigo chegar lá, para conhecê-lo, assim como eu sou conhecido. Então eu estava meditando esses dias, tem um livrinho que foi lançado pela Impact Publicações, um livro do Bob Mumford, que escreveu A Patroa de Deus, um livro chamado Caminho de Volta para Casa, ou Caminho de Volta para o Pai. Como é que é? Caminho de Volta. É um livrinho muito pequenininho, para o Pai, né? Caminho de Volta para o Pai. Ele diz nesse livro uma coisa bem interessante, para o Pai mesmo, ao Pai. Ele diz uma coisa muito interessante. Li esse livro 2 vezes, o meu irmão Christopher está muito impactado com isso, e nós visitamos ele falando sobre isso, eu senti esse impacto, essa coisa que está assim, consumindo. O Bob Mumford está velho, né? Está mais de 90 anos de idade, e continua igual o Paulo, estou atrás. E uma pessoa que vai atrás, ela deixa um rastro de Deus atrás dela, que é um negócio impressionante. A Patroa de Deus é um livro que tem impactado vidas pra caramba, muitos anos. Isso foi muitos anos atrás. Mas o autor não está satisfeito só com a patroa, ele está procurando mais, né? Mais de conhecimento de Deus. Então, ele diz ali que a mente nossa, ela tem utilidade. E as palavras lógicas, ela tem utilidade. E a teologia tem utilidade. Mas é um nível muito mais baixo, que tem um nível mais alto, que chama alegorias, que você começa a imaginar, que você começa a ver, que não é exatamente aquilo, que não é uma ciência exata. E tem um negócio mais alto ainda, que chama mistério. E é sobre esse mistério que eu quero conversar um pouquinho com vocês. A importância do mistério. Porque se você quer conhecer a Deus, você não vai nessas outras linguagens. Você vai ter que entrar no mistério. Porque Deus é misterioso. Vira comigo aqui para 1 Coríntios 2. Ele diz aqui, no versículo 6, 1 Coríntios 2, 6, ele diz: na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então você vai perceber que a cruz está no centro desse mistério, tá? A cruz é o centro desse mistério. Quem leu as histórias de Nárnia? Alguém já leu a história de Nárnia? Quem leu a história de Nárnia? Vocês lembram da feiticeira, né, ficando feliz porque Aslan tomou o lugar do Edmundo e morreu, então ela ganhou a vitória, e aí ela perdeu porque ela não conhecia a mágica mais profunda. Isso é diretamente dessa passagem bíblica, que significa que o diabo não sabia. O diabo sabe muita coisa, viu, gente? Na verdade, ele conhece a Bíblia inteira. Se você quiser citar uma parte, ele cita também para você outra. Ele é bom, ele sabe muita coisa. Mas uma coisa ele não sabe. Ele não sabe que Deus ganha perdendo. Que o Deus criador do universo, mais rico que qualquer pessoa que você pode dizer que é rico, ele é mais rico ainda. Ele só fazer assim, ouro, prata, domínio, some também, de uma vez assim, aparece. Né? Fala de Midas, né? Tudo que tocava virava ouro. Pois é, Deus é maior do que esse. E por isso que Deus tem poucos amigos, porque todos os amigos são interesseiros, só querem coisa que ele dá, não querem ele. Então, é um problema para Deus. Mas o diabo não sabe que Deus tem coragem de ficar nu, numa cruz, torturado, desfigurado, feio,
que eu não consegui nem assistir aquele filme Paixão de Cristo, nem quis, porque o pessoal passava mal, tinha gente vomitando, tinha gente... E eu também achei que o cara exagerou também, pelo que me falaram, né? Mas assim, gente, não era agradável. Era como um de quem os homens escondiam o rosto. Nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, torturado, exposto, envergonhado. Se fosse filho de Deus, você acha que o Deus criador do universo ia deixar assim? Não pode ser filho de Deus. Pensa que não pode? E não somente quando prega isso, pessoas são libertas, pessoas são salvas, pessoas são transformadas. É um negócio muito esquisito, tá? É muito esquisito. Mas esse é o mistério. E ele falou assim, nós não falamos da sabedoria deste mundo, que vocês têm aí em Corinto. Nós estamos falando a sabedoria de Deus em mistério, que se os príncipes deste mundo soubessem, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória, porque Ele venceu o inferno, e se toda a humanidade aceitasse a obra da cruz, não existiria o livro de Apocalipse, nem o dia do juízo, porque já estaria todo mundo salvo. Só tem isso porque não aceitaram, porque o que Ele fez é suficiente. É filho de Adão, Ele fez uma obra que dá para salvar qualquer um. Só não vai salvar macaco, zebra, mas se é filho de Adão, ele salva. E aí ele continua dizendo aqui, olha aqui. Sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, que Deus ordenou, que os príncipes deste mundo não compreendem, que se ele tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, agora presta bem atenção nisso aqui, tá? As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pergunto para você, você consegue captar alguma coisa que seu olho não viu, que seu ouvido não ouviu, e que você nunca imaginou, e nunca entrou no seu sonho, porque só no sonho entra só coisa que você imaginou, a não ser que o sonho vem de Deus mesmo, que a maioria dos sonhos não vem do seu subconsciente, vem dos seus pensamentos, vem de coisas que você estava preocupado antes, tá? Então assim, como? Tipo assim, pensa comigo, gente. Deus criou o mundo, Ele criou os olhos. Na verdade, quando você estuda contra a teoria da evolução, essas coisas, o olho é um dos exemplos que eles mais dão, porque o olho não poderia surgir sozinho. É um milagre. Mas toda parte do corpo né? Toda parte do corpo Eu estava num lugar lá, um fisioterapeuta lá e tal, admirando a espinha, né? Como que é maravilhoso, como que é precioso, como que qualquer coisinha que afeta ali, afeta o resto do corpo inteiro, todos os nervos, todas as coisas. Ele falou assim, não, você acha que isso é maravilhoso? O pé é muito mais maravilhoso. E não vamos demorar nisso, mas assim, toda parte do nosso corpo, e como faz isso em 9 meses, é um negócio inacreditável. Então, como que o olho consegue captar imagens? Como que ele consegue transformar essas imagens em informação? Entendeu? Isso, assim, entendeu? Então, assim, Deus fez o universo visível e Ele nos fez para enxergar o mundo visível. E Ele fez os sons e nos fez para escutar os sons. E as linguagens e nos fez falar para que o outro ouvisse. Entendeu? Então, Deus fez as coisas para você tocar e pegar e ser fato. Então, toda informação que nos chega, chega pelos sentidos. Mas Ele está dizendo aqui que o que Deus, conhecer Deus, não pode ser pelos sentidos. Isso é um problema. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração humano. Ou seja, impossível. Não tem jeito de saber. Não, ele continua dizendo que é possível. Porque Deus não nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Então eu quero falar com vocês sobre paradoxo. E se você quer conhecer a Deus, se você não entender paradoxo, você não vai conhecer a Deus. Porque isso que eu acabei de falar, que Deus criou tudo que é visível, e criou você para enxergar, para ouvir, para sentir, para imaginar, Ele criou tudo isso aí. Mas como que Ele cria as coisas e Ele não pode ser captado por essas coisas? É um paradoxo. Deus, se o Senhor quisesse que a gente conhecesse o Senhor, faz de um jeito que a gente conheça. Não, Ele faz de um jeito que não tem jeito de conhecer. Então, Deus, o Senhor é louco. Porque o Senhor faz as coisas
E depois o Senhor fala que essas coisas não podem te revelar. Então nós estamos perdidos, né? Vou ler para vocês a definição de paradoxo de hoje. Eu achei muito legal. Pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Nossa, o cara estava inspirado para escrever isso aí. O que é um paradoxo? Um paradoxo é um pensamento, uma proposição ou um argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Ou desafia a opinião comum, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. E não pense que isso é só da ciência, só das faculdades, só dos livros, só dos acadêmicos. Grande parte da igreja e dos pensamentos da igreja são pensamentos comuns, racionais, inteligíveis e não levam a conhecer a Deus. Simplifica uma coisa que é misteriosa e diz, Deus é isso, e não é. E não é. Então, a Bíblia é cheia de paradoxos. Cheia de paradoxos. Mas um versículo diz isso e outro versículo diz o contrário. Uma coisa diz isso, outra coisa diz o contrário. Se você não viu isso na Bíblia, você não leu a Bíblia direito. Porque ler direito você vai ver cada vez mais. Um monte de paradoxos. Coisa que uma é uma coisa e outra diz, né? Um exemplo, o diabo falou para Jesus, pula que ele vai dar aos seus anjos poder para se sustentar. Ele falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Pronto, entendeu? Um anula a outra, né? Você usa a Bíblia para anular a Bíblia. Então você pode fazer isso, né? Tranquilo. Você vai e fala uma coisa, depois tem outro versículo que fala o contrário. E aí conviva com isso. Conviva com isso. E quando você ficar incomodado, talvez você saia desse nível racional e comece a procurar os mistérios de Deus em espírito. Talvez você consiga começar a sair da sua mente pequena e começar a adentrar na sabedoria que os príncipes deste mundo não conheceram, não sabiam. Como é que ganha perdendo? O mundo não entende isso. E a igreja, grande parte da igreja também não entende isso. Não, estou servindo a Deus, só estou levando na cabeça. Pois é, o primeiro também foi assim, né? Jesus foi assim. Só fez coisas certas, era inocente, foi morto como criminoso. E você quer ser diferente? Não, mas se eu estou servindo a Deus, eu vou ser abençoado. Não, você vai ser abençoado com a cruz que ele teve também. Essa é a sua bênção. A Bíblia nunca prometeu que você seguindo Jesus vai ter uma vida tranquila. Falou para alegrai-vos na tribulação, alegrai-vos quando falar mal de vocês, alegrai-vos quando tudo dá errado. Gente, suportar uma coisa, agora alegrar, tem dó, né? Tipo, a Bíblia está cheia de paradoxos. E se você não entender esses paradoxos, se você não entender que essa é uma estratégia de Deus para nos tirar do sério, Ele quer tirar você do sério. Ele quer confundir a sua cabeça. Ele quer que você fique assim, não entendo, não sei, o que Deus quer, afinal de contas. Fica bravo igual Jó. E aí, quem sabe você começa a encontrar com Deus e fala assim, antes eu ouvi falar, agora eu estou vendo. Agora eu estou entendendo. Agora está entrando alguma coisa na minha vida. E eu quero dar só alguns exemplos rápidos para você desenvolver depois seu próprio pensamento sobre isso, tá? Paradoxos assim muito presentes em nossas vidas, muito fortes. E o primeiro é a cruz, né? O primeiro é a cruz de Cristo. Já falei, né, que Deus ganha perdendo. Mas não é só isso, tem muito paradoxo na cruz, você tem que ler o livro para poder ver. Mas um dos capítulos ele fala de um paradoxo muito forte, que é o seguinte: a cruz representa duas verdades fundamentais. E a primeira todo mundo sabe, que é a substituição. Ou seja, Cristo morreu a minha morte, para que eu não tenha que morrer, Ele morreu no meu lugar. Eu merecia estar ali, mas Ele tomou meu lugar, então eu não preciso mais morrer, certo? Isso é a cruz. Isso é a substituição. Todo mundo, mesmo o incrédulo, sabe disso. Que Jesus morreu pelos pecadores, Ele morreu para nos livrar do inferno, Ele tomou o nosso lugar. Beleza.
Só que, não. Tem uma outra verdade que chama identificação. Ele morreu como exemplo para que você também carregue a cruz. Aí você fala assim, não, mas aí tem algum problema. E sabe qual é o problema? Paradoxo. Por quê? Se ele morreu no meu lugar, eu não preciso morrer. Agora ele diz que eu tenho que morrer? Então ele morreu no meu lugar, como é que fica esse negócio que eu tenho que morrer também? Levarei eu também minha cruz. Quem escreveu esse hino captou a mensagem, das duas mensagens. Ele não morreu para você não morrer. Ele morreu para você não ir para o inferno. Mas ele morreu para você morrer junto com ele. Porque senão você não vai experimentar nada do bom que Deus te preparou para você. Ninguém, se não pegar a sua cruz, não pode me seguir. Se não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Tem que carregar a cruz. Se não quiser carregar a cruz, não é meu discípulo. Todo discípulo meu tem que carregar a cruz. Então, não é um paradoxo? Paradoxo bendito. Ele não morreu para a gente ficar livre, indo para o céu, tranquilo. Não, ele morreu para a gente também, como diz Paulo, ter a honra de compartilhar dos seus sofrimentos, de ter a honra de sofrer também. Claro que não é a mesma morte dele. Claro que ninguém pode fazer o que ele fez na substituição. Claro que a nossa morte não se compara em quase nada com o que ele sofreu. Mas é uma morte, é um negar a si mesmo, é levar a sua cruz. Amém? Então, é uma contradição aparente, mas na verdade, sempre essas contradições, com revelação, eles não se contradizem. Pelo contrário, eles combinam para nos levar a uma revelação, uma vislumbre, uma visão de Deus. Eu digo assim, por exemplo, no motor, o pistão sobe e desce. Sobe e desce. E são ações contrárias. Se ele fizer isso na mesma hora, trava e você não vai andar para lado nenhum. Mas se ele tem o tempo do motor, uma hora sobe, outra hora desce, uma hora sobe, outra hora desce, a contradição ou o paradoxo produz vida, produz força. Paulo diz, nós morremos cada dia para que a vida esteja em vocês. Então, assim, é uma coisa que, na hora certa, deixa de ser um paradoxo e passa a ser uma coisa viva e real. E agora eu quero, por exemplo, só passar para vocês alguns outros paradoxos em nossas vidas que pode ser útil para vocês. Por exemplo, o primeiro paradoxo foi a cruz, né? Substituição ou identificação. E as duas coisas são verdades. Agora vamos para a nossa vontade. Olha que coisa interessante. Estava meditando sobre isso esses dias, achei. Deus não quer que a vontade dele seja feita? Deus não quer que a vontade dele seja feita? E ele tem poder para que a vontade dele seja feita? Se ele quisesse, ele não podia mandar todo mundo obedecer e todo mundo teria que obedecer? É tipo assim, ele só fazer assim, todo mundo tem que obedecer. Então, se ele quer que a vontade dele seja feita, e se ele tem poder para fazer a vontade dele ser feita, por que a vontade dele não é feita? Posso refazer a pergunta para você? Se ele quer que a vontade dele seja feita, todo o universo, todas as pessoas, tudo só vai ter paz, só vai ter saúde, se a vontade dele for ser feita. E ele quer que a vontade dele seja feita. Ele pediu para a gente orar, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então ele quer que a vontade dele seja feita, a vontade dele ser feita é a melhor coisa que pode existir, e ele tem poder para fazer ser feita. E por que não é feita? Ele quer e ele tem o poder. E por que não é feita? Curtiu o paradoxo aí? Deus não quer só que a vontade dele seja feita. Ele quer que nós queiramos que a sua vontade seja feita. Nossa! Deus, se o Senhor me mandar obedecer, tudo bem. Agora, se o Senhor mandar eu querer isso, aí é demais, né?
Não, Ele quer isso mesmo. Ele quer isso mesmo. Ele não quer te forçar. Ele não quer te obrigar. Ele quer te atrair, mas Ele nem atrai também com muita força. Ele atrai bem sutil. Ele quer que você queira mesmo. Ele quer que você queira para valer. E sabe qual é o problema que a gente tem? Quando a gente descobre qual é a vontade dele, quando a gente quer fazer a vontade dele, vem um negocinho no meio que eu chamo porteiro de condomínio, que é nós na fita, que fala assim, tá bom, Deus, o Senhor quer que eu levante a igreja, então eu vou levantar a igreja. E no meio de levantar a igreja, que é a vontade de Deus, que é o que Deus quer. Mas eu também quero uma lasquinha, né? Eu quero um dinheirinho, eu quero uma famazinha, eu quero ser honrado, eu quero ser identificado com isso. Contaminou a vontade de Deus com a nossa vontade. Estragou o caldo. Ficou venenoso. Então não é só descobrir a vontade de Deus. Não é só querer a vontade de Deus. É parar de contaminar a vontade de Deus. Então, quando a gente diz que eu diminua, que Ele cresça, que eu diminua, eu tenho um pouco de problema com isso. Porque às vezes as pessoas não entendem. Deus não quer pessoas ninguém. Pessoas que não têm vontade. Pessoas anuladas. Pessoas robóticas. Pessoas que eu diminua, que eu desapareça, que só o Senhor apareça. Desculpa, gente. Pode cantar, eu creio nisso. João Batista falou isso. Mas eu quero dizer que as pessoas entendem errado, tá? Porque se Deus quer que eu sumisse, por que Ele me criou? Entendeu? Não é estranho? Ele me criou, e Ele me criou com vontade. Quem tem criança pequena sabe, eles nascem com vontade, não tem jeito de ser pôr neles, eles já têm. E forte. E quanto mais forte, mais birrento, e mais trabalhoso, mas talvez mais líder, e mais usado por Deus no futuro. Deus criou a nossa vontade. Deus nos criou com vontade. Então Ele não quer anular essa vontade. Ele quer que essa vontade queira somente a sua vontade. E Ele quer que essa vontade não contamina a sua vontade. Não mistura. Então, nesse sentido, quando eu falo assim, que eu diminua, que tu cresças, é nesse sentido. Nesse sentido pode cantar, está certo. É o que João Batista falou e é o que nós cantamos. Mas tem que entender que Deus não está querendo anular você, anular a sua vontade de você sumir, não. Se Ele te criou, não é para você sumir. É para você existir forte só para a vontade de Deus. Só. Mais nada. Quer dizer, se Deus tirar aquilo que é a vontade dele, você fala assim, ótimo. Porque eu não queria mesmo, eu só queria a sua vontade. Entendeu? Deus deu Isaac para Abraão e o que Deus falou assim? Me dá Isaac. Tá bom, foi lá. Quer dizer, o coração dele não estava pego no Isaac. O coração dele não estava pegado em nada que era a vontade de Deus. Ele falou assim, eu quero uma coisa só, a tua vontade. Somente a tua vontade. Mais nada. Gente, e isso é tão difícil. Mas Deus vai conseguir, amém? Ele vai conseguir um povo que quer demais somente a vontade dele. Não vai ser imposto pela força. Não vai ser sob influência. Não vai ser porque um grande avivamento veio e todo mundo está caído sob o poder e depois que o avivamento vai embora, todo mundo levanta e começa a fazer igual fazia antes. Não! Vai ser pessoas que cederam, que morreram, que não querem a sua vontade. Aí pode vir poder, pode vir tudo que Deus quiser, mas depois que sair o fogo, ele continua do mesmo jeito. E se deu resultado, se teve uma canção do céu e gerou uma música que gerou milhões e fama, e Deus depois pôs a pessoa na lama, ele falou, não tem problema, que eu não estou pegado a nada, estou pegado a Deus. Eu não quero nada a não ser conhecer Ele. E a comunhão do seu sofrimento. Eu não quero aplauso, mas pode ter. Eu não quero fama, pode ter. Não tem problema. Mas não quero isso. Eu quero outra coisa.
Essa outra coisa me fascinou. Essa outra coisa é o que eu quero. Um outro paradoxo. Ativismo e passividade. Tem pessoas que falam assim: você tem que ficar esperando em Deus. Você não pode fazer nada. Deus falou com você? Não, então não faça nada. Fica em casa. Jejua, ora, vai para a montanha, fica lá. E aí a pessoa fica anos e não faz nada. Porque ela é contra o ativismo. E só pode fazer coisa que você ouviu de Deus. E aí tem outras pessoas que são tão ativas, estão pregando o evangelho, ajudando os pobres, cuidando de pessoas, pastoreando, que não dá tempo de ouvir de Deus, não dá tempo de nada. O cara tudo está neurótico de tanta atividade. E afinal de contas, Deus quer que a gente fique quieto ou Ele quer que a gente age? É um paradoxo. É um paradoxo. Mas veja como esse paradoxo é resolvido. Tudo que você fizer da sua cabeça, da sua ideia, o Pai vai arrancar. Que toda planta que Ele não plantou, Ele vai arrancar. Então Ele deixa você, pode fazer, mas Ele vai arrancar tudo. Tá? Então, já que Ele vai arrancar tudo, melhor nem plantar, né? Precisamos esperar a voz de Deus, precisamos ter paciência, precisamos ter calma. E, na verdade, nós precisamos ter incredulidade na nossa força e na nossa sabedoria e nas nossas ideias. Tipo assim, já fiz isso, já fiz aquilo, deu nada. Agora, isso parece que é passividade. Não é passividade. Isso é desgastante. Eu quero fazer, Deus, você não está vendo um problema aí. Fala, Deus. E Deus não fala, e a gente fica parado, e fica esperando, e fica orando, e fica assim. E o que é o outro lado desse paradoxo? Quando Deus dá assim um sinalzinho, você pula. Você salta. Quando Deus falou com Abraão para oferecer Isaac, o que ele fez? Levantou de madrugada e não ficou conversando com Deus. Não sei o quê, por que você me prometeu Isaac? Não falou nada. Levantou de madrugada. E vê quantas vezes fala na Bíblia que Moisés levantava de madrugada. E outros homens de Deus. Sabe o que significa levantar de madrugada? Deus falava com Josué: eu vou te dar vitória. E aí Josué ficou dormindo para Deus dar vitória para ele. Não! Ele levantava de madrugada, viajava a noite toda com o exército e passava susto no exército muito maior do que ele. Deus vai estar comigo, então eu posso atacar o exército. Ele não ficava quieto, passivo, esperando. Não! Tem hora assim, eu já falei que se algum dia escrever esse livro, eu acho que eu não vou escrever, porque vai escandalizar mais. A Bíblia política, o livro Cristianismo Politicamente Incorreto, sim. Quando não se deve orar. E aí tem versículos bíblicos que falam sobre isso. Levanta aí, para de orar. Deus fala várias vezes. Para de orar. Então todo mundo acha que tem que orar sempre. Não, peraí. Tem que orar enquanto você não sabe. Mas quando você sabe, levanta e para de orar. Porque orar é uma desculpa para não agir. Levanta e faz. Ele falou com Moisés: para de orar, pega seu cajado e abre o mar, seu caboclo. Para não falar outra coisa. Gostou, né, Josão? Isso é coisa de Ubiataba, né? Josué, chorando: a gente não devia ter atravessado o Jordão. A gente devia ter ficado lá de lá. Gente, Josué, Deus falou assim: levanta, para de choramingar. Então tem oração que só está indo para trás, em vez de ir para frente. Se você já sabe o que vai fazer, não é hora de orar, é hora de fazer, é hora de levantar, é hora de agir. Agora, se você não sabe, fica quieto, como Maria aos pés de Jesus. Para de agir, tem uma coisa só necessária. Mas assim, os homens de Deus na Bíblia, eles não eram passivos. Gente, passividade, sabe o que é passividade? Agora eu vou pegar uma outra coisa, viu, Walter? Além de porteiro de condomínio, vou pegar garçom. Meu Deus do céu. Você já viu um lugar que garçom, você levanta a mão e ele não vê você levantando a mão? Você já teve essa experiência alguma vez? E teve uma vez que eu fiquei assim, ó. Não adiantou, não viu. Eu acho que Deus fica assim com a gente. Ele fica assim, e a gente, oh Deus, tem misericórdia, fala comigo, peraí,
Agora, o ativista o ativista é o garçom que fica assim, come isso aqui, ó, isso aqui que é bom, isso aqui que é bom. Eu falei, peraí, deixa eu decidir o que é bom. Ó Deus, assina aqui, ó, esse projeto que a gente está fazendo, faz isso aqui. A pessoa de Deus fala assim, peraí, eu não gostei nem desse projeto, nem queria que você fizesse. Entendeu? Então o ativista, ele quer que Deus abençoe os projetos dele. E o passivo, Deus está, e a pessoa nem está aí. Não é, tem hora que é para orar e tem hora que é para pular, para agir, para fazer. Então esse é um problema do ativismo e da passividade, né? E poderia dar muitos outros exemplos, mas eu vou dar só mais um, que está me impressionando bastante, que volta ao nosso assunto original. Que Deus criou o mundo visível e audível, mas ele não pode ser captado pelo mundo visível e audível. Isso é um grande paradoxo. E ele fez que os filhos de Israel tivessem no lugar mais santo um espaço vazio entre os querubins. E ele falou, ali virei a ti, não faça imagem. Não faça imagem, não tenha nada visível, não tenha nada concreto, não tenha nada material, só um espaço vazio. Os dois querubins olhando assim, e o que tem ali? O que eles estão olhando? Nada, é um espaço vazio. Então, Deus é o espaço vazio. Não! Tem muita gente achando que fé é crer no nada. É crer no vazio. É esperar que vai acontecer alguma coisa, vou orando e... Não! O espaço vazio não é Deus, tá? Entenda isso, espaço vazio não é Deus, só porque não dá para ver, não quer dizer que Deus está ali, não. Ele está onipresente no mundo inteiro, mas essa presença dele onipresente não resolve nada para nós. Resolve só para o coração não parar de bater, você ficar continuar respirando, essas coisas todas. Mas isso, Isso todo mundo tem. Isso o Putin tem lá, né? O coração de Putin está batendo, ele está respirando. Então, assim, que diferença tem você e o Putin? Não tem nada, né? Então, assim... O que resolve para nós é Deus encontrar conosco. A tenda do encontro com Deus. Então, o espaço vazio, quando você ora e você não vê nada e não sente nada, e na verdade você sente muita coisa. Preguiça. Quando você está jejuando, você sente fome, fraqueza, dor de cabeça. Mas Deus, não. Ele não é o espaço vazio. Ele precisa do espaço vazio para estar. Mas ele às vezes está e às vezes não está. E você não controla ele. Ele não vem com alguma chave mágica, alguma forma. Ele vem quando ele quer, do jeito que ele quer, para quem ele quiser. Então, ele precisa de espaço vazio, ou seja, ele precisa que você feche os olhos para não ficar distraído, mas você fica distraído assim mesmo, né? Mas pelo menos diminui um pouco. Ele precisa que você feche a porta para não ficar escutando barulhos. Ele precisa que você crie um espaço onde os sentidos não estão funcionando. Mas você tem o Espírito Santo, e ele diz que pelo Espírito Santo ele pode ser percebido. Ou seja, será que Deus não gosta dos sentidos? Ele não gosta da criação? Ele não gosta das coisas que ele mesmo criou? Não, ele gosta. Ele só não é essas coisas. Ele quer invadir essas coisas. Ele quer vir no espaço vazio e afetar a igreja de tal forma que ela vai ser ouvida, ela vai ser vista, ela vai ser sentida. Ele quer encarnar em nós. Então ele não tem inimizade com as coisas dos sentidos. Ele tem distinção. Ele não é essas coisas. Então, para encontrar com ele, nós precisamos de um espaço vazio. Nós precisamos de um lugar onde os sentidos param de nos encher a cabeça de coisas para que nós fiquemos vazios. E vazio é muito ruim. As pessoas, por exemplo, com esse negócio do smartphone, você está numa fila, por exemplo, gente, acabou a chance de você
conversar com as pessoas, não é verdade? Você anda na rua, o cara está lá, ele não escuta nada, não vê nada. As pessoas não aguentam ficar sem alguma coisa mexendo com seus sentidos. E se você não aguenta ficar com coisas mexendo com seus sentidos, o Espírito Santo não vai conseguir falar nada. Porque Deus não se encontra nos sentidos. Ele encontra no espaço vazio, onde o Espírito Santo pode falar e pode não falar. E quando ele não fala, que é muito mais do que quando ele fala, você sofre. Você sofre. Não é fácil. Você pensa que para Moisés ficar 7 dias lá, sem nada, Deus não aparece quando você quer. E o espaço vazio é ruim, é difícil, você quer distrair, você quer alguma coisa, você quer até ler a Bíblia, né? Você quer fazer alguma coisa que tenha sentido. Mas esse vazio, ele é enfurecedor, mas é justamente nesse vazio que Deus pode aparecer, mas nem sempre aparece. Então você precisa perseguir, ir atrás e saber que Deus pode aparecer no espaço vazio. Mas você não consegue fazer ele aparecer. Você simplesmente tem que ansiar como uma corça pelas águas. Amém? Vou pedir o Wesley para a gente cantar. Minha missão, Senhor, é te conhecer. Vamos procurar identificar um pouquinho, alguns minutos, com essa oração. Sabe, quando você canta isso, você pensa sobre Moisés, pensa sobre Paulo, e fala, Deus, mais do que ser um pastor, mais do que ser um líder de grupo, mais do que ser ministro de música, qualquer coisa, eu quero te conhecer. E eu quero te conhecer no meio dos paradoxos, no meio das contradições, no meio daquilo que parece totalmente irracional para mim. Eu quero te conhecer, eu quero. Minha missão. Gente, deixa eu falar só uma coisinha para você que eu acho que eu esqueci. Paulo sentia, eu estou falando sobre isso, eu não estou falando sobre um monte de místico que não preocupa com a igreja. Veja bem, eu estou falando, Paulo dizia que ele sentia dores por todas as igrejas, e eram muitas. Ele sentia dores. Ele sentia dor de par de novo. Se alguém era escandalizado, ele ficava escandalizado junto. Paulo não era uma pessoa mística que estava só com Deus. Não. Mas ele sabia que ele, por exemplo, quando Jesus falou com Pedro, o que ele falou? Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. O que ele falou para Pedro fazer então, se ele amava a Deus? Apacenta minhas ovelhas. Não tem jeito de buscar a Deus lá no monte em jejum, oração sozinho, não. Tem que buscar a Deus no meio da igreja, no meio das necessidades, no meio das pessoas, ajudando as pessoas. Mas lembra, sua vida não é essas pessoas. Sua vida é conhecer a Deus. E se você perseguir Deus, você vai ser mais útil para as pessoas, que as pessoas também precisam seguir seu exemplo e procurar Deus também. Amém? Então, eu não estou falando da gente não amar a igreja, da gente não preocupar com a igreja. Eu estou falando que essa preocupação, esse amor pela igreja é a maneira que eu amo a Deus. Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Entendeu? Então, é a consequência. Entendeu? Tudo que a gente faz para os outros é para Deus. Eu não posso fazer para Deus, então eu tenho que fazer para os outros. Né? Eu tenho que fazer para as pessoas. Então, eu preciso servir pessoas, pregar o evangelho para pessoas, pastorear pessoas, eu preciso estar na igreja, resolver problemas, ajudar casais, eu preciso fazer todas essas coisas, eu preciso, mas não por causa deles, porque assim é que eu avanço em conhecer a Deus. Moisés lá no deserto sem o povo não ia conhecer a Deus, ele tinha que ir para o Egito e estar no meio do povo, aí ele ia conhecer a Deus, amém? Mas às vezes no meio do povo você esquece que seu propósito é conhecer a Deus, então essa aqui é a questão.